Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Então vamos lá dar continuidade à nossa aula, na verdade complementando o assunto relativo aí ao título dos crimes contra o patrimônio. E para concluir nós vamos trabalhar aqui com o artigo 180, que é o crime de receptação, tá? Lembro a vocês que há outros crimes ali do estelionato para cá, entre o estelionato do artigo 171, entre o artigo 171 e o artigo 180, que vocês devem ler, devem estudá-los individualmente, porque tem menos incidência nas provas da OAB, nas provas de concurso, e eu estou trabalhando aqui só com aqueles crimes que têm maior incidência e de maior importância, tanto para as provas da OAB, as provas de concurso, como na vida de vocês, práticas, da prática jurídica, seja qual for a área jurídica que você vá exercer, vá militar, vá labutar, você vai encontrar com esses crimes, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos trabalhar aqui esse conteúdo para a gente logo em seguida já começar a trabalhar com os crimes contra a dignidade sexual, tá bom? Então, para concluir isso aqui, eu creio que nesse tempo eu consigo concluir a receptação e mais as disposições gerais da parte dos crimes contra o patrimônio, tá certo? Mesmo que isso passe um pouco dos 20 minutos, só para a gente não quebrar a integridade didática do nosso conteúdo. Certinho? Então, podemos começar? Então vamos lá, você já está com o seu Código Penal na mão, já está com o seu material que eu enviei para vocês, doutrinário. Então a gente pode começar agora. Vamos ver aqui a descrição do crime de receptação. Artigo 180 do Código Penal. Adquirir, atenção aos verbos núcleo do tipo penal, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, adquira, receba ou oculte, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos fazer a primeira análise aqui. Vocês perceberam que o caput do artigo 180 ele é dividido em duas partes? Tem a primeira parte que fala em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Pronto, parei aqui. Essa primeira parte do artigo 180 é denominada pela doutrina de receptação própria. Receptação própria. Continuando agora. Ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Esta segunda parte do artigo 180 é denominada pela doutrina de receptação imprópria, tá certo? Vamos falar sobre cada uma delas agora, depois a gente fala da receptação qualificada e as demais figuras, os demais dispositivos que vêm em seguida nos demais parágrafos aí do artigo 180. Vamos fazer algumas considerações iniciais. Qual é o bem jurídico protegido aqui no crime de receptação? É óbvio que é o patrimônio. Estamos trabalhando ainda no título relacionado aos crimes contra o patrimônio. Então, o patrimônio, primordialmente, é o bem jurídico protegido. No entanto, secundariamente, em segundo plano, a doutrina entende que, além do patrimônio, esse crime visa proteger também a administração da justiça. Sim, a administração da justiça. Porque há um certo embaraço à apuração, à localização, à recuperação da coisa subtraída pela vítima e pelos órgãos da persecução penal, quando buscam resgatar, restabelecer, restituir a coisa para ser entregue à vítima de volta. Então há esse entendimento que, secundariamente, também esse crime, além do patrimônio em primeiro lugar, que é tutelado, em segundo lugar, também é tutelada a administração da justiça em razão do embaraço que esse crime também, a ação do receptador provoca neste caso aí, quando recebe, oculta, conduz a coisa produto de crime. Muito bem, sujeitos desse crime, quem são os sujeitos do crime de receptação? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Vocês viram aqui que as condutas, os verbos do tipo penal, a descrição do tipo penal não faz nenhuma acepção, não faz nenhuma exigência de que a pessoa que vai praticar o crime, o sujeito ativo, portanto, seja uma pessoa com determinada qualidade especial. Então qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Agora atenção, exceto o
concorrente do crime, aquele que praticou o crime ou concorreu para este crime. Precedente. Então vamos lá. Professor, o que é esse crime precedente? Vejam que nós estamos falando aqui de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar alguma coisa que é produto de crime. Então há um crime antecedente, um crime anterior, um crime precedente, no qual houve uma coisa adquirida, uma coisa que foi subtraída, produto de um furto, de um roubo, de um estelionato, de uma falsidade, de um desvio de recurso público, de um tráfico de drogas, não importa que crime, essa coisa é oriunda de crime, é um produto do crime. E você que adquire esta coisa sabendo ser produto de crime, pratica um crime autônomo chamado de crime de receptação, ok? Então qualquer crime antecedente. No entanto, a própria pessoa que praticou o crime, ou aquelas que concorreram na qualidade de coautores ou partícipes, não podem figurar também como autores do crime de receptação. Perfeito? Então, olha uma coisa interessante que eu tive uma vez quando eu estava estagiando na Polícia Civil, quando tinha passado no concurso para delegado de Polícia Civil, e era delegado estagiário numa delegacia lá em Rondônia. Chegou um caso em que uma pessoa, um policial, por sinal, ele tinha sido furtado na sua casa. Alguém tinha entrado, aquele ladrãozinho, normalmente é o usuário de drogas e tal, entrou na casa dele pelo quintal e subtraiu algumas peças de roupa, que é o famoso furto de varal. Furtou algumas roupas que estavam no varal da casa dele quando ele não estava. E, passado algum tempo, ou seja, já cessou a situação de flagrância, obviamente, passado um tempo depois, alguns dias depois, ele veio a encontrar com essa pessoa, com uma pessoa que supostamente estava usando essas roupas. Ele reconheceu essas roupas sendo usadas por alguém na rua. E ele pegou essa pessoa e conduziu à delegacia. Então veja, se essa pessoa, quando foi ouvida na situação, vou fazer algumas adaptações, tá? A pessoa que foi ouvida na situação, quando eu cheguei lá para ouvi-lo, falou o seguinte: fui eu que entrei na casa dele semana passada e peguei essas roupas, realmente fui eu mesmo. Vejam, eu tinha em tese um crime de receptação, caso não tenha sido ele o autor do furto, do crime precedente. Ok? Então, naquele caso, ele poderia estar em flagrante delito de um crime, porque estaria conduzindo a coisa, né, transportando, trazendo consigo aquela coisa que era produto de crime. No entanto, como ele falou que ele mesmo havia praticado o crime, eu não posso imputar a ele a receptação por conta de que ele estava meramente tendo um proveito da coisa que ele havia subtraído. Ou seja, aquilo era um post-factum impunível. Um fato posterior que é impunível, tá certo? Era um mero proveito do crime antecedente, do furto praticado por ele. Portanto, quem praticou o furto antecedente, ou quem concorreu, se eventualmente fosse um coautor dele, ou um partícipe que também estivesse usando aquela roupa, ou tivesse adquirido a coisa, essa pessoa de igual modo também não poderia responder pelo crime de receptação por ter contribuído para o crime anterior. Bom, respondeu obviamente pelo crime precedente, pelo crime anterior, mas não pela receptação. Ok, pessoal? Entendido até aí? Então vamos lá. Sujeito passivo. Sujeito passivo, aqui no caso, é a mesma pessoa do delito antecedente. O sujeito passivo do crime de receptação é o mesmo que sofreu também a conduta do crime que foi precedente. Então, se eu fui vítima de um furto, ou de um roubo, ou de um estelionato, onde algum valor, alguma coisa minha foi subtraída, quando essa coisa é vendida, é entregue a alguém, tá certo? Eu também estou sendo vítima novamente dessa conduta, desse crime de receptação. Até aí tranquilo, né? Estamos bem até aqui, vamos prosseguir. Conduta. Veja que o tipo penal ele é dividido em duas modalidades. Já falamos, uma receptação própria na primeira parte do artigo 180, uma receptação imprópria na segunda parte do artigo 180. Na primeira parte, o agente sabendo ser a coisa produto de crime, ele vai praticar os seguintes verbos. Sei que a coisa é produto de crime, eu tenho dolo, conhecimento de que aquela coisa que me está sendo oferecida é produto de crime. E eu a adquiro. Eu adquiri, pode ser a título oneroso ou gratuito, comprando ou recebendo em doação, como pagamento, não importa. Recebo, ou seja, qualquer forma de aceitação da coisa para mim. Transporto, carrego, levo comigo no carro, trazendo comigo, transportando, carregando.
conduz, ou seja, dirigindo a coisa, conduzindo para algum lugar, ou oculta, que é esconder. Então são esses verbos adquirir, receber, transportar e conduzir e esconder. Tá ok? Então vamos lá. Então essas são as condutas previstas para a receptação própria, aquela da primeira parte do artigo 180. Não é necessária, a doutrina aponta aqui, o Magalhães de Noronha, ele fala que não é necessário um prévio ajuste entre a pessoa que praticou o crime precedente e aquele que está adquirindo. Não precisa haver esse ajuste, esse acordo de vontades dele oferecer e eu aceitar. Não precisa. E ele dá um exemplo interessante. Um criminoso, por exemplo, que dispensa um objeto. Digamos que ele está sendo perseguido pela polícia com o celular na mão que ele acabou de furtar na esquina. E aí ele, para não ser pego, ele passa e joga aquele celular ali no mato. E aí você está passando e viu aquela cena e vai lá e se apropria. Você está adquirindo aquela coisa. Você está praticando o crime de receptação porque você sabe que a coisa é produto de crime. Então não é preciso haver prévio ajuste entre essas pessoas, entre o receptador e aquele que praticou o crime precedente. Muito bem. Já na receptação imprópria, que é aquela da segunda parte, aquela que o indivíduo influencia para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte a coisa produto de crime, não é isso? Nessa hipótese, a pessoa que incute ao terceiro a adquirir, essa pessoa tem que estar de boa fé. Então veja, é um receptador, esse cara ele pode ter praticado o crime precedente, ou ele pode estar sendo receptador da coisa, mas de qualquer modo ele vai oferecer a alguém de boa fé, que não tem conhecimento da origem criminosa daquela coisa, para que ela adquira. Tá certo? Então basta que ele influencie. O verbo influenciar é oferecer, tentar aliciar a pessoa para que ela adquira aquela coisa. Só esse comportamento, independentemente dela adquirir ou não, só o fato de oferecer, influenciar, aliciar, não é isso? Fazer aquela cantada para que a pessoa adquira, esse terceiro de boa fé, já caracteriza a conduta da receptação imprópria prevista na segunda parte do artigo 180. Depois vamos falar dela mais detidamente adiante. Tá? Então veja, tanto na receptação própria ou imprópria é imprescindível a existência de um delito precedente. Já falamos sobre isso. Um delito antecedente, um delito anterior. Veja que, ainda assim, a receptação é um crime autônomo. Vocês vejam que ela tem uma capitulação própria, com pena própria atribuída a ela, comportamentos ali previstos no núcleo do tipo penal que são próprios dela. Então ela é um crime autônomo, não tenho dúvida disso. No entanto, ele é um crime acessório. A doutrina classifica esses crimes que, para que sejam cometidos, eles dependem da existência de um crime precedente, de um crime anterior, eles são chamados crimes acessórios. Crimes acessórios. Também são chamados crimes sucedâneos, crimes consequenciais ou até mesmo crimes parasitários. Crimes parasitários. Então veja, depende de um crime anterior. Muito bem. Receptação da receptação é possível? É possível receptação da receptação? Claro, o tipo penal fala que é produto de crime. Então digamos que o indivíduo praticou o crime de furto e ele vendeu para outra pessoa que, sabendo o produto ser de crime anterior, a adquiriu. Essa pessoa praticou o crime de receptação. Se essa pessoa que praticou a receptação também transfere a alguém, a outra pessoa que também sabe da origem criminosa, sabe desse crime de receptação, obviamente que ele está adquirindo coisa que é produto de crime. Então temos possivelmente temos aí essa possibilidade de que haja receptação do crime de receptação. O crime antecedente ser uma receptação, não é isso? Tem a receptação, cujo crime antecedente é outra receptação. Perfeitamente possível. E se a conduta anterior não seja crime, mas seja contravenção penal? Nós temos o crime de receptação? Não, né, professor? Tem aquela história do princípio da legalidade, e o tipo penal fala claramente ali que é adquirir a coisa que você sabe ser produto de crime. Crime é crime, contravenção é contravenção penal. Crime e contravenção penal são espécies do gênero infração penal. Então, pelo princípio da legalidade, como há taxativamente previsto no tipo penal coisa produto de crime,
não se admite que essa infração penal antecedente se trate de uma contravenção penal sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Muito bem. Agora vamos lá, interessante. Já sabemos que há um crime antecedente, um crime precedente e o crime de receptação, que é um crime parasitário, um crime posterior, um crime que é consequencial ou acessório. Mas, e vejam bem, e se o autor do crime antecedente ele é isento de pena? Se por alguma forma ele é isento de pena, seja porque é menor, aliás, desculpem, seja porque ocorreu alguma das hipóteses, vamos falar do menor com relação à infração, o ato infracional, tá ok? Mas se a pessoa é isenta de pena, a pessoa autora da infração antecedente, ela é isenta de pena por alguma das hipóteses previstas na nossa legislação penal. Digamos que ele é um inimputável por doença mental. Um inimputável por doença mental. Isso vai afetar a tipicidade do crime de receptação? A doutrina concorda que não, tá certo? Não importa se a pessoa não é punível, basta que haja a prática de um fato definido como crime para que haja o crime de receptação, tá certo? O objeto material, pessoal, pode ser coisa móvel ou coisa imóvel, ou eu só tenho aqui a possibilidade de se tratar de coisa móvel. A doutrina tem uma certa divergência nisso. O tipo penal não faz distinção com relação a ser móvel ou imóvel. Ele fala adquirir coisa que sabe ser produto de crime. O legislador não fez distinção ser coisa móvel ou imóvel, razão pela qual boa parte da doutrina entende que a coisa móvel, a coisa imóvel, com mais razão ainda, porque são coisas de maior valor, não é isso? Também podem configurar o crime de receptação. Imaginem que uma pessoa adquiriu uma casa ou um terreno com a prática de estelionato. É bastante comum vender coisa alheia como própria. Eu digo que eu sou o proprietário de um terreno, né? Ou a pessoa por estelionato ou uma falsidade, ela adquire uma coisa fraudulentamente, uma coisa imóvel. E essa coisa imóvel ela é vendida para alguém que tem conhecimento do cometimento do crime precedente. Pela doutrina é possível isso acontecer, haver o crime de receptação tendo como objeto material a coisa móvel e a coisa imóvel, com muito mais razão, por se tratar de coisa de maior valor normalmente. Mas o STF, quando foi instado a se manifestar a respeito disso, decidiu que somente coisa móvel seria o objeto material do delito. Tá? E aí fala que essa conclusão é extraída dos núcleos formadores do tipo penal, ou seja, dos verbos adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Pessoal, eu não concordo. Veja aqui. Com relação ao transportar, conduzir ou ocultar, receber, se trata de uma coisa, de uma aquisição, de comportamentos que denotam que a coisa tem que ser móvel para eu conduzir, transportar, ocultar. Agora, adquirir, a aquisição, ela não precisa que a coisa seja móvel. Mas foi o entendimento do STF, se for concurso público, fiquem com esse entendimento. Tá certo? Fiquem com esse entendimento. Talionário de cheque. O talonário de cheque, por si só, pode ser objeto de receptação? O STJ diz que sim, que o talonário de cheque tem valor econômico, que suas cártulas, suas folhas de cheques têm o seu valor econômico, podem ser atribuídos algum valor, inclusive eles podem ser usados para um estelionato. Então é possível sim o crime de receptação, tendo como objeto material o crime, o talonário de cheques. Voluntariedade, vamos lá. O crime é punido a título de dolo, devendo a gente ter certeza da origem criminosa da coisa que ele está adquirindo, transportando, ocultando, tá certo? Então é doloso, mas dependendo das circunstâncias, se ele não tiver certeza, pode configurar, se ele foi imprudente na sua avaliação, se ele foi negligente na sua avaliação de se a coisa era ou não oriunda de crime, podemos estar diante da figura da receptação culposa que veremos mais adiante no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Então, aqui o tipo penal exige um elemento subjetivo que é a obtenção de proveito próprio ou alheio. Então, o indivíduo ao adquirir a coisa, ao transportar, ao ocultar, ou seja, transportar, receber, ela tem que ter o intuito de obter com aquilo um proveito para si ou para a terceira pessoa.
para si ou para a terceira pessoa. Professor, mas quando que essa pessoa poderia estar adquirindo sem que ela queira ter o proveito para si ou para a terceira pessoa? Tá? Então veja, se essa obtenção da vantagem for uma forma de auxiliar o autor de um delito, só para assegurar o proveito do próprio autor do delito, estarei diante de outro crime, não de receptação. O chamado crime de favorecimento real. Crime contra a administração da justiça previsto no artigo 349 do Código Penal. Crime de favorecimento real. Professor, não consegui entender a diferença ainda. Vamos lá. Na receptação, o indivíduo adquire a coisa que sabe ser produto de crime, adquire, transporta, oculta, tal. Não vou repetir todos os verbos, mas vamos lá. Vou dizer só o verbo adquirir e vocês já entendam que existem os outros comportamentos. Transportar, conduzir, ocultar, tá? Então, adquire a coisa que sabe ser produto de crime para ele, com proveito para ele, ou para outra pessoa. Perfeito, essa é a receptação. Se eu só recebo a coisa para assegurar o proveito do próprio autor, digamos que o camarada cometeu um furto, um roubo, e me entregou a coisa para que eu guardasse e tornasse seguro aquele proveito do crime dele, para depois devolver para ele. Vejam que eu estou afetando aí a administração da justiça, não tem nenhum caráter patrimonial no meu comportamento. Eu não quero ficar com aquela coisa para mim ou para outra. Eu não quero ter o proveito econômico daquela coisa que eu estou tornando segura, guardando, ocultando, para o autor do crime. Entenderam aí a diferença? Então vamos lá. Agora cuidado, vejam. Também a pessoa não pode ter contribuído para o crime anterior. Então vamos lá, as situações são muito delicadas. Eu vou dar um exemplo, vou fazer as variações de um exemplo semelhante para vocês entenderem a distinção das coisas, tá certo? Digamos que o indivíduo praticou um furto de uma motocicleta na rua. Saiu, ladrões de moto. Saiu, foi na porta da faculdade, viu aquele monte de moto estacionado dos alunos e foi lá, pegou uma das motos, subtraiu. Praticou o crime de furto. E aí, depois de ter subtraído, ele vai até a casa de um companheiro, de um amigo dele e chega para lá, para ele e fala: eu estou com uma moto que eu acabei de pegar ali na escola, que eu furtei, que eu subtraí para mim ali, peguei. Não vai falar essa linguagem de subtrair, né? Eu meti, eu peguei, eu passei a mão. Tô pegando, ele trouxe essa moto aqui. Veja, o outro não tinha nem conhecimento do comportamento, não contribuiu de nenhuma forma para o comportamento dele. E ele falou assim: guarda essa moto na tua casa, porque pode ser que a polícia bata na minha casa porque eu sou meio visado. Guarda aí. Semana que vem eu passo para pegar. Veja, estamos diante do crime de favorecimento real. Ele somente está tornando seguro o proveito daquele crime de furto praticado pelo agente. Então, o crime dele é contra a administração da justiça. Favorecer, guardando a coisa, por isso o nome favorecimento real. Quando se fala em direito da palavra real, estamos falando de réis, de coisa. Então, ele está favorecendo o agente através da conduta de tornar segura a coisa para o próprio agente do crime. Favorecimento real. Segunda hipótese. Mesma situação, ele subtraiu a moto, chegou na porta da casa do amigo dele que também não tinha conhecimento e não contribuiu de forma alguma para aquele furto que ele praticou e fala: eu estou com essa moto aqui, você quer pegar, ficar para ti, a gente fazer um rolo, tu vende ela, a gente pega o dinheiro, ou paga aquela dívida que eu estou te devendo, ou pega aqui, eu quero droga. Vejam, aí o proveito está sendo transferido para aquela pessoa que está adquirindo, ela está adquirindo para proveito próprio ou para terceiro. Então nesse caso a gente está praticando o crime de receptação. Terceira hipótese. Os dois, previamente ajustados, o que ia praticar o furto falou para o parceiro, falou assim: cara, eu vou sair à noite e vou pegar uma moto aí, vou furtar uma moto. Se eu pegar, eu posso guardar aqui na tua casa? Se ele falar sim, beleza. Foi lá, pegou a moto e entregou para o parceiro da casa que ficou com essa moto guardada. Guardada ou para si, não importa. O que importa é que ele já contribuiu para o furto antes. Veja que ele foi partícipe. Ele deu apoio, ainda que moral. Não foi isso? Ele instigou, ele induziu para que o outro praticasse. E em contribuindo para a prática daquele furto, ele incorreu naquele crime de furto. Não há que se falar em receptação no caso da quando ele recebe essa moto que foi furtada. Porque ele teve conhecimento precedente, teve um conhecimento antes da conduta e contribuiu para essa conduta. Quando ele falou assim: pode pegar que eu guardo na minha casa, ou que eu fico com ela. Tá? Então veja, ele não pode ser autor da receptação. Ele é autor do crime de furto. Alguma dúvida até aí, gente? Certinho, então? Entenderam essa distinção? Muito importante saber o momento em que o dolo se manifesta. O dolo precedente, para aquele crime precedente, vai caracterizar aquele crime anterior.
e não o crime de receptação. Consumação e tentativa. A receptação própria, agora nós vamos ter uma distinção. Aí dentro do caput do artigo 180 teremos distinção entre a receptação própria e a receptação imprópria no que diz respeito à sua consumação e tentativa. Por quê, professor? Porque a receptação própria, aquela da primeira parte do artigo 180, ela é material, é um crime material contra o seu resultado. Material por quê? Porque precisa haver a entrega da coisa, a coisa tem que ser incluída, inserida na esfera de disponibilidade do receptador. A partir do momento que ele recebe, que ele adquire, que ele oculta, que ele transporta, aí nesse momento que o crime está consumado. Então precisa haver esse proveito, esse recebimento, essa aceitação, essa condução, esse transporte da coisa para que o crime esteja consumado. Então vejam que em alguns desses verbos que estão descritos aí no tipo penal, na primeira parte, na chamada receptação própria, nas modalidades transportar, conduzir e ocultar, o crime é permanente. Nas modalidades transportar, conduzir e ocultar, veja que eu estou falando de um comportamento que se prolonga no tempo. Eu transporto durante um determinado tempo e num determinado espaço geográfico, espaço territorial. Então eu vou transportando. Então é uma conduta contínua que configura um crime permanente. Estou ocultando. Enquanto eu estiver guardando aquela coisa, escondendo na minha casa, o crime está se consumando. E conduzindo da mesma forma. Então veja que são verbos que demonstram que nessas modalidades, nesses verbos aí, núcleo do tipo penal, o crime é permanente. Se ele é permanente, admite prisão em flagrante. Admite prisão em flagrante por se tratar de crime permanente nessas condutas. Já na modalidade de receptação imprópria, segunda parte do artigo 180, o crime é formal, ele não é material. Vejam que não precisa haver aquisição da coisa. Vejam que basta que uma influência do agente sobre o terceiro de boa-fé. Havendo a influência do agente sobre um terceiro de boa-fé para que ele adquire, transporte ou oculte a coisa, o crime já está configurado. Não precisa que aquele terceiro de boa-fé adquira. Não precisa que o terceiro de boa-fé adquira a coisa. Basta que o agente influencie, persuada, procure aliciar, procure convencê-lo, oferece a coisa para ele, já basta para que o crime esteja consumado, independentemente desse terceiro de boa-fé adquirir ou não a coisa, ok? Eu acho que vai ficar muito longa a nossa aula, eu acho que eu vou deixar para a gente concluir num segundo bloco, porque senão a gente vai ter que tratar das qualificadoras e mais a parte geral do artigo, do título, das disposições gerais aqui dos crimes contra o patrimônio, do título dos crimes contra o patrimônio. E aí eu acho que fica muito longo, tá certo, gente? Vamos lá, intervalinho e a gente já volta.